Agora, Elder, diante do que você falou, por exemplo, olha, a gente não precisa ser amiguinho, a gente não precisa estar tão perto. Com certeza tem algumas pessoas que podem ouvir isso e dizer: será que não seria melhor, a igreja não seria melhor sem essas pessoas? Que é justamente uma das perguntas que o Dunlop vai fazer aqui, né? No capítulo 4, ele traz a dúvida: não estaríamos melhor sem elas? E aí, estaríamos, Helder? Não, aí é um ponto interessante, né? Deixa eu voltar à minha primeiríssima fala. E se eu for um desses camaradas difíceis? Sabe? A gente nunca Aham, pensa nesses termos, né, Sauer? A gente é pensa que nós verdade. somos sempre os direitinhos, os corretinhos, que pensam organizadamente, que não tem nenhuma mania, nenhum jeitão que às vezes produz descontentamento na vida das pessoas. A gente acha que a gente nunca fala algo que fere pessoas ou trata com algum descaso, alguma situação, não com o devido valor. A gente acha que nunca é essa pessoa. Então, por isso É, nós sempre é aquela olhamos coisa. para o outro. Como a igreja seria melhor sem o Aham, outro, né? exato. A gente sempre se vê como a vítima e os outros como culpados, É, né? Nós é. sempre somos os mocinhos versus os Se eu não me vilões, né? engano, embora eu não concorde com a filosofia dele, mas a ideia é interessante, acho que foi o Jean Paul Sartre, né, que disse que o inferno são os outros, né? É isso aí, parece que o Olha, outro é eu não pior. lembro se foi ele. Acho que foi o Jean Paul Sartre Aham, mesmo. Mas assim, o aham. Dunlop ele Sim, tem uma sim, ideia sim. muito legal. É, é quando ele desenvolve o conceito de igreja como família. A igreja é uma família, não uma instituição. E eu gosto de ilustrar da seguinte forma: eu tenho meu time de futebol, tá? É, tem a Cadê? torcida, Se você falar seu time de futebol aqui, vai Helder, cair a já vai audiência, criar né? um bocado de Já problema, né? pensou? Já vai, Então porque eu não vou já falar, começa as divisões não vou aqui falar mesmo. que eu sou palmeirense, tá? Eu vou me guardar aqui. Mas vamos lá. Os nossos times É, de futebol, ô Saur, eles têm torcida, né? E o indivíduo só tá naquela torcida por causa do time. Ou seja, ele não aceita ninguém que torça para outro time e que não seja concordante com ele naquele momento. Nós temos a associação de bairro, que está interessada com a segurança das ruas, a limpeza das ruas, a escola do bairro, né? Queremos no orçamento participativo trazer verba para ter uma UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento, tudo bem. Isso é associação de bairro. Aí a gente tem a reunião do condomínio, todo mundo quer o interesse do condomínio, né? O bem-estar, a limpeza, pode ou não pode cachorro, todas aquelas brigas, né? Por quê? Porque a gente tem um interesse em comum. Cara, mas isso não é igreja. Isso não é igreja. A igreja não é uma reunião de pessoas com interesses em comum. Ela é uma família, ela não é uma instituição de uma empresa, de um condomínio ou de um time de futebol. Ela é uma família. E na família tem gente diferente. Tá? Tem o pai, tem a mãe, tem mulher, tem filho, tem idoso, tem criança nova, tem gente eventualmente com dificuldades ou necessidades especiais, tem gente com habilidades distintas. Isso é família. A família é uma microcélula ou um microorganismo dos mais diversos que existe. Por que a igreja deveria existir apenas com um tipo de perfil de pessoas? Um tipo de gente? Isso não me parece igreja. Isso parece associação de bairro, torcida de futebol ou reunião da empresa, mas não é igreja. Lembra de Paulo em Gálatas capítulo 3, quando ele fala que em Cristo temos homem, temos mulher, temos judeu, temos gentil, temos servos, temos senhores, ou seja, uma diversidade impressionante. Então, o ser família espiritual, diferente de uma empresa ou de uma instituição humana, já me diz que não tem como você não ter pessoas diferentes e eventualmente difíceis, contrárias às nossas preferências, às nossas vontades, né? Até na página 86, o Dunlop ele desenvolve a seguinte ideia, né? Quando nós tentamos eliminar essas pessoas difíceis, é como se estivéssemos tentando reduzir a glória da graça de Deus, que pode unir os diferentes por causa de um propósito comum.
E aí eu me lembro, Saul, de Efésios 3, quando Paulo fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta. E o que ele quer dizer com isso? Capítulo 2, verso 11, quando ele fala que aqueles que estavam distantes, gentios, foram aproximados dos que estavam próximos, os judeus. Por quê? Porque Deus pôs abaixo o muro de separação da inimizade que fazia separação entre judeus e gentios. Então, se existe uma instituição que é capaz de reunir pessoas difíceis, complexas, eventualmente contraditórias, é a igreja. Tirá-las da igreja, mandá-las embora pelo simples fato de serem diferentes, elimina ou mancha essa multiforme graça de Deus, essa sabedoria de Deus que junta diferentes. Até quando eu prego sobre isso na igreja, Saul, eu digo o seguinte, e é frequente, viu? Não o mesmo texto, mas a mesma ideia. Que eu falo, gente, olhe, por exemplo, para essa celebração. Temos aqui pessoas diferentes, faixas etárias, contexto socioeconômico, culturais, que torcem para times de futebol diferentes, que trabalham em empresas que competem pelo mesmo mercado e têm a outra empresa como rival. Agora, tudo isso aí ficou lá fora. Porque o que justifica, o que legitima essa nossa comunhão é o sermos povo de Deus salvos em Cristo Jesus. Eu não posso jogar fora essas pessoas. Eu não posso eliminá-las. Por quê? Porque é justamente na unidade em meio à diversidade que fica expressa a multiforme graça e sabedoria de Deus, né? Eliminar essas pessoas me faz ressaltar minha conveniência, mas não minha santidade. Aprender a lidar com elas me desafia a santidade em Jesus. É o que o Dunlop vai lidar também nesse capítulo, página 86, 87.